Presidente, bom dia mais uma vez. Bom dia. Sou o juiz aqui que está conduzindo os trabalhos. Vou fazer umas perguntas para o senhor. O senhor não é obrigado a responder, pode ficar em silêncio, tá certo? Se preferir, o senhor já conversou aí com o doutor Vinícius, com a doutora Caroline, que estão aqui fazendo sua defesa. Vou fazer primeiro umas perguntas sobre o senhor, tá? Depois a gente passa para os fatos. O senhor está com quantos anos, 38. presidente? E o senhor é casado, solteiro, No momento agora eu tô solteiro. tá? Tem filhos, Tem um só. tá? Mora com quem? Mora com a mãe dele. Qual que é a idade dele? 20 anos. A profissão do senhor. Tô desempregado. Tá. Eu E sou só aposentado, só, encostado. o senhor estudou até quando? Até a oitava série. Uhum. Fundamental. Tá. O senhor faz uso de drogas ou de bebida alcoólica? Já usei, mas esses tempo atrás estava sem usar. Uhum. Tá certo. O senhor quer explicar por que que o senhor está numa cadeira de rodas? Eu imagino que os jurados Hum, vão querer perguntar isso para o senhor. É Se não porque quiser, não precisa. muitos anos atrás, é, eu já fui envolvido na vida do crime, né? Muitos anos atrás, eu perdi meu irmão. Aí, por consequência disso, arrumei umas guerras, uns problemas, e levei esse tiro nas costas. É bom um tiro, né? Tem 20 anos que tô na cadeira de roda. Tá. É, sobre os fatos aqui, seu Deusdete, o doutor Vinícius disse que o senhor vai querer ficar em silêncio, é isso mesmo? Sim, Tá, deixa ele fazer minha defesa. tá certo. Ah, doutores, pela defesa, os senhores vão fazer perguntas? Não? Jurados podem fazer perguntas? Enfim, os jurados vão perguntar se ele fez, se ele não fez, se ele queria matar, se não queria, ele vai responder. Tá. Em seu Deusdete, segundo os doutores, o senhor vai responder as perguntas dos jurados. Sim, Tá? Eles vão perguntar sobre os fatos, o senhor vai querer responder? respondo. Tá bom, Algumas eu respondo. certo. Então, pode pegar as perguntas aí, os oficiais. Doutor Walter, antes dos jurados começarem a perguntar, eu queria fazer uma pergunta já para ele explicar. Sim. É, essa questão aí da sua irmã, como é que foi, seu Deus Leste? O que que aconteceu aí? Que o senhor tomou esse tiro aí 20 anos atrás e ficou de cadeira de rodas? Ah, os rapazes mataram meu irmão. Mataram. Armaram uma casinha, mataram meu irmão. Aí me envolvi mais no crime e fui para cobrar sobre esse homicídio do meu irmão aí. Aí onde eu levei esse tiro nas costas. Aí, seu Deusdete, como havia dito aqui, o jurado quer saber se o senhor atirou na vítima e qual foi o motivo. Eu dei 2 tiros neles, mas só para acertar as pernas dele, pra ele não vir em cima de mim, que a gente já tinha discutido. Aí eu, por medo, atirei nas pernas dele pra ele soltar aquela vassoura e me desloquei de lá. Que no momento nenhum eu fui até lá, aquele local, para tirar a vida dele, para roubar ele, para pedir esmola para ele. Eu fui fazer uma transferência de Pix para ele, para pegar o dinheiro em cédula. Direto eles faziam com eles, isso aí. E esse dia foi um dia diferente. A gente discutiu, bateu boca e tal. Ele entrou lá pra dentro, pegou uma vassoura e veio pra fora. E eu veio na minha mente, vou levar umas vassouradas de graça. Entendeu? Porque nunca tive problema com ele, sempre tratei ele bem, respeitei ele bem. Aí aconteceu isso aí, dei 2 tiros nas pernas dele e fui embora. Só isso. Certo? O senhor mirou nas pernas? Mirei nas pernas. Pode ver na filmagem aí. Com uma mão só, botei nas pernas, apontei pra baixo e dei 2 tiros nas pernas dele. Tá certo. E o senhor estava a qual distância? Uns 6 metros, 5 metros, 6 metros. Aqui, o senhor sabe apontar a distância? Aí, ó, daqui na ponta desse balcão aí, onde é que termina aqui, ó. Uhum. Entendeu?
Certo. É, Aí o jurado quer saber aqui se o senhor já respondeu por homicídio. Já tem muito tempo, fiquei 12 anos preso sobre isso. Tá certo. E eu vou só resumir a pergunta aqui, né, do jurado. O jurado aqui falou se que eu já perdeu um irmão, não é isso? Está na cadeira de rodas por conta de arma de fogo. O que que o senhor estava andando armado? O que que o senhor sente tendo dado os tiros lá no rapaz? É porque umas guerras muito antigas atrás, que eu já tive, aí tinha pessoas rondando a minha casa, eu fui e comprei essa arma aí. Você vê que é uma arma de calibre baixo, comprei ela por R$ 3.000, tinha um mês que eu tinha pagado ela, porque eu tava com medo de levar outro atentado e perder minha vida. Eu fui e comprei ela, porque a polícia não fica 24 horas fazendo a minha contenção, a minha guarda. Então, comprei ela para precaver sobre um atentado novamente. É. E em relação à vítima lá, como é que o senhor se sente? Não era para ter acontecido isso. Sinto triste, porque eles, para mim, ele é um camaradão. A gente era amigo normal. Ia lá, sempre me atendeu bem, sempre atendi ele bem. E esse dia foi um dia diferente. Rolou uma discussão na qual que não era para ter acontecido, mas aconteceu. É isso. E aqui o jurado perguntou como que o senhor estava nesse dia. Mas sóbrio, do jeito que eu tô aqui, ó. Eu tinha bebido, tinha usado droga. O Nada, 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 nada. pessoal comentou aqui, uma testemunha que o senhor ficou gritando lá, enfim, isso aconteceu. É porque a gente discutiu, né, cara? Uma Hum, coisa. A discussão sempre rola umas palavras mais altas, outras mais baixas, mas passou disso aí. Aconteceu isso aí. tá. O senhor viu se tinha alguma criança ali perto? Não, a criança tava lá dentro do balcão, lá pra dentro. Mas junto com a mulher dele lá pra dentro. Só ele lá de fora só. Acho que na filmagem dá pra ver aí. Certo. Aí o jurado aqui perguntou se o senhor pensou se poderia acertar a filha dele, mas o senhor está dizendo que a filha estava Tava tudo lá dentro. Só, dentro da só, loja. só ele que tava aqui fora Porque com a o vassoura. senhor ouviu aqui o depoimento do seu Vanderlei, ele falou que a filha estava entre o senhor e Não ele na hora dos tava. disparos, que Jamais, poderia ter acertado ela. jamais eu ia fazer uma coisa dessa. Se meu problema é Tá? com ele, entendeu? Uhum. Não tinha criança nenhuma aqui fora, tava tudo aí dentro aí, junto com a mulher dele aí dentro. E é, só voltando ali em como o senhor está se sentindo, o jurado aqui está querendo saber se o senhor está arrependido do que ocorreu. Não, sim, não era para ter acontecido. Igual eu falei, não saí da minha casa para ir lá no comércio dele fazer isso com ele. Sim, foi uma coisa que aconteceu lá no momento, calor do momento, entendeu? Mas dia de hoje eu não faria isso, mas aconteceu. E senhores têm mais alguma pergunta, senhores? O senhor quer esclarecer mais alguma coisa aqui, seu Deusdete? Então, aqui tá tranquilo, meu advogado faz o resto Uhum. Tá. da defesa. Lá no estabelecimento prisional, o senhor está em alguma cela adaptada lá? Está tendo alguma dificuldade? Não, lá eu tô numa cela adaptada, Uhum. que todo complexo é devido ao número de pessoas com deficiência ter crescido e tal em Brasília. Aí abriu a cela já pra gente de cadeirante, muletante, essas Uhum. coisas. Aí tem um cuidador certinho e tal. Ok. Tá certo. Podemos encerrar aqui então? O senhor quer falar mais alguma Não, coisa? tranquilo, tranquilo. Tá certo. Então o senhor pode retornar ali para o seu lugar, então. Obrigado. Bem, o senhor é o Vanderlei Clemente, certo? Correto, excelência. Bom dia. Hoje, Vanderlei, o senhor foi indicado como vítima nesse caso aqui, a respeito de um fato ocorrido no dia 15 de agosto de 2024. O senhor se recorda aqui dessa data? sim, senhor. Sim. O senhor pode contar o que aconteceu nesse dia? Excelência, era por volta de uma hora da tarde, mais ou menos. Eu acredito que aproximadamente uma hora.
ocorria com um dia normal, qualquer, né? Lá na loja. Quando Deus Det apareceu na cadeira de roda, lá na minha loja, lá, empurrada por uma outra pessoa. E de início eu já percebi que ele estava bastante desequilibrado, bastante agressivo, né? Mas eu já tinha atendido ele outras vezes lá, da mesma forma, fazia o serviço, aborrecia bastante antes de fazer o serviço. Uma pessoa que procura sempre impor medo, entendeu? Muito agressivo. Mas, às vezes que atendi lá, por volta de uns 2, 3 vezes lá, pagou e foi embora. Dessa vez, ele, eu percebi que ele vinha de uma maneira mais agressiva. A primeira abordagem que ele fez na loja lá, comigo lá, eu estava no caixa lá, foi o seguinte: você tem R$ 10 no Pix, em dinheiro, para eu dar para o rapaz aqui que está empurrando minha cadeira, que eu te faço o Pix. Isso eu contando de maneira bem detalhada. Falei, tudo bem. Foi, não foi quando às vezes aparece alguém lá, é praxe eu fazer isso. Aí eu falei, faz o Pix que eu te passo os R$ 10. Ele começou a mexer no celular lá e para fazer esse Pix e tal. Pediu minha ajuda depois, quando depois não tinha conseguido lá por uns 10 minutos lá. Pediu minha ajuda, entrou lá na conta dele. Eu me lembro que era na conta da Caixa. E eu olhei lá e falei, não, sua conta tá zerada, não tem dinheiro nessa conta. Quando eu falei isso, ele explodiu de uma maneira assim, sabe, incontrolável. Tá me tirando, essas são as palavras literal dele. Tá me tirando, tá achando que eu não tenho dinheiro? Aí começou a falar palavra de baixo escalão que dava para ouvir outro conjunto. Eu pensei comigo, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí eu estava em pé, me sentei na cadeira e ele começou a produzir palavras de baixo escalão e de uma maneira assim muito agressiva. Não consigo nem explicar o tamanho da agressividade dele. Eu calado estava, calado fiquei. Aí ele sai da frente da minha loja, vai no outro rapaz, que é o barbeiro, que também é minha loja também, uma barbearia, pede ajuda do rapaz, aí abre uma outra conta, eu acho que era do Nubank, que também não tinha dinheiro. Não contente também, agrediu o rapaz lá, não contente, volta e começa a me esculhambar. Seu desgraçado, seu isso, seu aquilo, palavras extremamente fortes mesmo, assim, de dar arrepio. E eu consegui me conter, entendeu? Por ser cadeirante, por conhecer ele há muito tempo, ele passou muito tempo preso antes dessa situação, ficou afastado, mas eu já conhecia ele porque eu moro na região já tem 30 anos, entendeu? E sempre soube dos problemas dele com a justiça, entendeu? Antes e agora, anteriormente, estava tendo minha loja lá, loja de informática, onde faz serviço de lan house, essas coisas. E as pessoas passam, comentam um monte de coisa, eu já estava sabendo da situação. Mas nunca que eu fosse imaginar que fosse chegar a tanto. Por quê? Não houve motivo da minha parte, agressão da minha parte, resposta da minha parte que pudesse promover qualquer tipo de retaliação da parte dele. Entendeu? E já tratei ele dessa forma para evitar qualquer problema mais complicado como esse que aconteceu lá. Ele não parou por aí. Como ele demorou muito, já fazia uns 30 minutos que ele estava aborrecendo lá na frente lá, o barbeiro tinha lavado a frente da loja, aí não tinha terminado porque ele não tinha deixado, enjoando lá na frente lá. Aí tinha corrido água, aí o pessoal estava vindo, pisando na água, pisava na praia, estava um lameiro ali na frente da calçada ali. Eu pensei comigo, foi até um erro.
Você comigo, vou limpar isso aqui, enquanto ele despeça, ele vai embora, né? Aí, no que eu saio para pegar a mangueira e jogar, empurrar água, eu estava fazendo exatamente isso, e ele com aquelas palavras de baixo escalão lá, aquele aborrecimento todo lá, e aquela coisa horrível, os vizinhos já estavam nas portas lá, procurando ver o que que era. Minha filha sai dentro de casa já preocupada comigo, eu tenho uma filha de 10 anos e outra de 5. Minha filha de 10 anos sai e fica pertinho de mim ali, já preocupada. Aí eu já estava sem saber o que fazer. E eu estava lá empurrando com a mangueira, empurrando coisa. Quando eu me viro de costa para ele, que ele está na outra, nas câmeras dá para ver, ele estava na frente da loja assim, do barbeiro, e eu estava empurrando para cá, tipo algo. Por trás, eu vi foi o estralo. E eu assustei. No que eu assustei, ele estava com a arma apontada para mim, entendeu? E minha filha bem na direção. Eu não pensei em outra coisa. Eu fiquei doido. Eu não pensei nem que era tiro. Só eu peguei minha filha, no que eu peguei minha filha e corri com minha filha para dentro. Ali tentando. A minha preocupação era com ela. No que eu pego minha filha, sai empurrando para ele, ela atira novamente. Não ter acertado minha filha foi tipo um milagre de Deus. Ele não ter me matado foi também um milagre de Deus. Entendeu? Eu não tem condição, era perto, questão de 5, 6 metros, entendeu? Não tinha como errar, é tanto que ele não errou, acertou os 2 tiros em mim, e não sei como, porque minha filha estava entre eu e ele. Eu achei essa atitude uma covardia muito grande. Não só pelo fato de ter atirado em mim, sem eu ter agredido ele, sem eu ter feito nada com ele, sem eu ter aborrecido ele, nem nada. Mas é porque entre eu e ele estava minha filha de 10 anos, cara. Não, é uma covardia extremamente, assim, de uma natureza muito descontrolada. Entendeu? A pessoa percebi que ele saiu para fazer o mal. Aí, quando eu peguei minha filha e saí empurrando ela para dentro, correndo com ela para dentro, ela atirou novamente. Aí, essa bala eu senti, foi na coxa, passou isso aqui da minha veia femoral. Entendeu? Essa eu senti. Quando eu entro com minha filha para dentro, eu coloco minha filha em segurança, que eu saio, ele já tinha saído da frente da loja. Aí havia muito sangue escorrendo das minhas pernas, que a calça já estava encharcada e tudo. Aí eu peguei, fiquei ainda tentando limpar, que era muito sangue lá fora, aí meu filho chegou e me levou para o hospital. Depois eu fiquei sabendo que ele se refugiou no mercado que tinha lá, perto lá, onde a polícia veio e fez a prisão dele. Esse foi o fato. Antes disso, nunca houve, da minha parte, qualquer coisa que desabonasse a minha conduta, que pudesse promover qualquer tipo de coisa dessa natureza com ele. Porque eu estou na região há 30 anos e trabalho lá normalmente. Eu trabalho lá 14 horas por dia, entendeu? Abro cedo, fecho tarde, atendo todo mundo, procuro fazer o melhor serviço, não tenho desavença com ninguém nesse tempo todo. E o que ele fez foi a atitude de uma pessoa totalmente sanguinária que estava procurando ferir, matar algum. Inclusive, antes disso, eu esqueci até de relatar, logo na primeira abordagem, eu lembro que ele falou assim o seguinte: hoje eu tô algum tipo assim, sangue no olho. Qualquer pessoa que atravessar na minha frente, eu vou meter bala. Eu não considerei porque, como era natural dele já intimidar, achei que ele tivesse querendo só intimidar. Como eu não ando com medo, não devo para ninguém nem nada, eu relevei isso aqui. Mas sim, houve esse relato. Depois do ocorrido, depois que eu voltei para casa, muitas pessoas vieram se solidarizar comigo lá na loja e começaram a relatar que antes dele ter passado lá na minha loja, ele tinha agredido 2 pessoas já, ameaçado de tiro, entendeu? Então ele já chegou lá para fazer o mal com alguém, já chegou lá determinado a fazer isso aí, entendeu? Inclusive, era a vizinha dele. Ele não atirou nela porque ela não saiu para fora. Mas ele, por várias vezes, falou para ela me falou, mandou ela sair para fora para ele dar um tiro na cara dela, sem motivo algum. Essa foi a história real e literal do jeito que aconteceu.
Ok. Acho que o senhor mencionou aí, mas só para reforçar aqui. Antes disso, o senhor já havia tido algum desentendimento com ele, algum problema? Apesar dele chegar intimidando lá na loja, não houve desentendimento algum Mas de natureza nenhuma. antes disso também, em datas anteriores, Hum, tem algum histórico aí? O senhor já havia não. discutido com ele, alguma coisa? Isso é o que mais me impressiona. Uhum. Covardemente, não tinha havido nada que pudesse promover algo parecido ou pelo menos dessa natureza. Porque nunca houve. Sempre atendi bem, apesar das intimidações dele, mas não é só ele. Eu atendo muita gente lá que às vezes chega intimidando e a gente controla a situação E o senhor foi atingido quantas vezes? 2 vezes. E onde que foram os tiros? Posso levantar? Pode levantar, à vontade. A primeira vez, eu estava de costas. Ele estava assim, ele estava em essa posição. Uhum. A bala entrou, eu não senti. Entrou aqui, saiu aqui, bateu nessa outra perna. Então, essa bala não entrou, mas ele quer até onde ela vai. Na segunda vez, ele estava, ele atirou, eu me virei, assustado. Quando eu me virei assustado, minha filha estava mais ou menos assim, e ele assim. Eu via o vidro da árvore, eu corro para pegar minha filha. Quando eu faço aqui com ela, que a porta de entrada era para cá, eu senti outra bala aqui. A primeira bala, eu acho que foi a que mais passou perto dela. A outra eu já estava com ela, empurrando para dentro aqui. Aí pegou aqui, excelência. E aqui, eu estou colocando dentro. Saiu, veio aqui abaixo e raspou nessa outra perna. Já tem a marca. Essa. Todas as balas vazaram. Nenhuma ficou alojada, né? Ficou alojada. Qual o procedimento você precisou fazer lá no atendimento? Precisou fazer alguma cirurgia? Só tomou ponto? Como é que foi? Você sabe dizer? Isso é engraçado, excelência. Eu fui conduzido para a UPA. Quando eu cheguei lá sangrando muito, o pessoal fez aquele alvoroço, colocaram numa maca, levaram lá para dentro e falei, pronto, agora eu vou ter atendimento. Fiquei 4 horas em cima dessa maca. Nenhuma de pirona me deram. Eles tiraram minha calça, os enfermeiros tiraram minha calça, aí o sangue estava mais ou menos estancado, botaram um curativo aqui, depois me levaram para Taguatinga. Eu saí de Taguatinga, era 11h30 da noite, com alta, me deram de pirona e mandaram ir embora. Foi isso. Aí eu fiquei com a perna inchada mais de vez, sem poder andar. Só O senhor ficou trabalhando? Como é que foi? era assim. Se eu ficava, chegava no caixa, atendia uma pessoa, eu já sentia o sangue inchar e eu pegava, levantava a perna assim, aí ia pro sofá, entrava para dentro do sofá, botava a perna para cima, cortou muitas vezes, né? Uhum. Comprometeu a circulação. Quando a perna dava uma acalmada, eu voltava, atendia mais uma pessoa. Fiquei 1 mês desse jeito, Certo. quase inutilizado. Tomando os medicamentos que eles passaram lá. Foi isso. O senhor ficou com alguma sequela? É, alguma dor, dificuldade de andar, essas Não, coisas? eu não fiquei com sequela dessa natureza. Só esse músculo aqui que até hoje não. Uhum. Entendeu? A bala bateu, não sei que jeito bateu, que machucou bastante. Mas fora isso, eu trabalho normal. Ok. Bom, doutor promotor, passar para o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Senhor Vanderlei, bom dia. Meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. Eu vou pedir mais pequenos esclarecimentos ao senhor, o senhor já narrou bem as circunstâncias dos fatos. Uhum. Você vê só o seguinte, o comércio do senhor era o ramo de informática, é isso? É sim. E além de informática, o senhor também tinha uma loja que alugava para salão de beleza. Na verdade, não é bem alugada, ela é minha. Aí tem o ramo de salão de beleza, porque eu também sou barbeiro, sou Aham. cabeleireiro, só que eu não estou atuando no momento. Entendi, É para não ficar vazio, eu aluguei a cadeira e tem um barbeiro lá que faz serviços. entendi. Mas independente, não é Uhum. contratado. Bom, o senhor tem 2 filhas, só. Tenho 2 filhos, 2 uma filhos. filha e um filho Uhum. desse último casamento agora. Eu tenho mais 2 Tá. filhos, mas é primeiro casamento e são adultos. Certo. O senhor
conhecia o Deusdedit há cerca de quantos anos, aproximadamente? Olha, Deusdedit, pelo que eu conheço, que eu estou na região, Deusdedit praticamente nasceu naquela região. Não sei bem onde ele nasceu, mas sempre foi criado por lá, sempre foi Pode puxar o problemático. microfone mais para perto do senhor um pouquinho? Isso, para ficar bem gravado. Tá. Mas eu acredito que de Deusdedit, que eu sei da existência dele, apesar de não ter tido contato com ele, mas por que ele sempre foi problemático, eu, pelo menos 20 anos que eu conheço que é Certo. perto É, de mim, né? Com relação ao comportamento dele, o senhor já até antecipou a resposta da pergunta que eu teria, era se ele era uma pessoa problemática, se tinha confusão com a vizinhança, se era metido em confusões. O tempo todo. Ele não tem um vizinho que goste dele. Uhum. Ele, na verdade, acho que ele não tem um vizinho que ele já não tenha arrumado problema. Só se ele não tiver tido contato. No comércio local ali, ele já tinha tido problema com outros comerciantes? Olha, isso eu fiquei sabendo depois do ocorrido. Uhum. Que ele estava com o costume, ele saía, no- ia nos comércios de bebida, consumia, não pagava. Quando a pessoa ia reclamar, ele ameaçava de dar tiro. Uhum. Entendeu? Ele estava desse jeito. Certo. E o senhor tem conhecimento se o Deusdedit era envolvido com drogas, se era viciado? Eu não tenho como provar, mas conhecimento nós sabemos. É Inclusive, sabido na região. Certo. O senhor especificamente, acho que o juiz já até fez essa pergunta, já tinha tido alguma discussão com ele? eu É? nunca. Isso Nunca nunca tinha houve. tido. Tipo assim, eu quero deixar claro. Ele sempre vinha lá na loja. Isso era a terceira ou quarta vez que ele estava sendo. Estava vindo lá, apesar que ele estava na rua só uns 3 meses da última vez, pelo que me consta. Uhum. Eu já tinha atendido ele algumas vezes. Ele sempre chega para ser atendido com aquela agressividade, impondo e Uhum. querendo colocar medo, entendeu? Para ter benefícios com isso. Uhum. As pessoas ali na região, pelo que o senhor tomou conhecimento, tinham algum temor em relação a ele? Todo mundo teme ele. Ele só anda armado. Uhum. Certo. Bom, o senhor já disse que no dia dos fatos ele foi ao seu comércio pedir ir lá pedir um dinheiro. Uhum. Ele era, ele, é- ele era cliente assíduo ao comércio do senhor? Ele ia lá com qual frequência? Eu diria, não dá para especificar, mas digamos assim, que uma vez por semana, uma vez a Uhum. cada 15 dias. Tá. Eu, O senhor, desde que o senhor conheceu o Deusdedit, ele já era cadeirante ou ele ficou cadeirante depois do senhor conhecê-lo? eu sempre conheci Deus Éder, Uhum. sempre soube da existência dele. Só que não tinha contato, entendeu? Entendi. Eu passei a ter contato com ele agora, depois que ele saiu da prisão Uhum. e passou aí na minha loja a fazer serviço. Então, quando ele passou aí à loja do senhor, naturalmente ele já ia na condição de cadeirante. Sim, O senhor já tinha, em alguma situação, em algum momento, em alguma oportunidade, o senhor já tirou sarro do Donizete pelo fato dele ser cadeirante? Ou seja, o senhor já tentou humilhar o Donizete pelo fato dele ser cadeirante? como eu disse antes, eu nunca tive contato com ele, apesar de saber da existência dele, até os momentos que ele ia na minha loja procurar serviço. Uhum. E nisso sempre tratei com muito respeito, como se deve ser tratado, um cliente e Uhum. tal. E não é do meu perfil ficar tratar ninguém com desdém, com falta de respeito, essas coisas. Independente de quem seja. Certo. O senhor, então, chegou naquele dia que ele foi ao seu comércio, o senhor chegou a visualizar a tela do celular dele, para ver a conta dele. Sim, eu Além do peguei no senhor, celular dele. além do senhor, mais alguém chegou a visualizar o saldo na conta dele? O barbeiro do O lado. barbeiro também. Uhum, ele levou lá. Certo. Só que me parece que lá pro barbeiro lá, ele mostrou outro banco, parece que foi o Nubank. Entendi. A esposa do senhor estava no local também? Estava no comércio também? Ah, minha esposa no local, estava no local desesperada. Inclusive, ela, homem, saia daqui, vai almoçar, porque era hora de almoço, ela tinha acabado de fazer o almoço. Uhum. Desde que eu resolvi isso aqui, mas eu, como dono da casa, não queria sair, deixar minha esposa numa situação da casa. O Donizete, quando foi ouvido aqui em juiz na primeira fase, ele disse que atirou porque o senhor ficou humilhando ele pelo fato de ele ser cadeirante. Isso existiu, senhor Vanderlei? Absolutamente, excelência.
as câmeras gravaram os áudios, não precisa, pessoal, não tem como dizer que isso aconteceu porque tem áudio gravado, não tem como. Certo. Quando ele xingava o senhor, quando ele discutia com o senhor ali, ele xingava, ele chegou a ameaçá-lo dizendo que estava armado e poderia dar um tiro no senhor? Ou foi de repente? De repente. Eu sabia que ele estava armado, porque ele sempre andou armado, entendeu? Mas ele não mostrou a arma, a não ser na primeira vez que ele falou, se alguém me aborrecer, se alguém fizer alguma coisa comigo, eu dou um tiro na cara dele. Fora isso, ele não mencionou a arma. Diretamente para o senhor, ele não sacou a arma antes, não ameaçou, não disse que daria um tiro no senhor, nada. Não. Certo. E imediatamente antes de atirar, o senhor já esclareceu que já fez até a cena aí que o senhor estava de costa. Imediatamente antes do tiro, o senhor escutou ele dar algum grito de advertência, por exemplo? Vou te atirar, alguma coisa nesse sentido? Não. Não, só já sentiu o tiro. O negócio dele era falar, seu desgraçado, tá me tirando. Esse era o que saía da boca dele. Tá. Eu tenho as imagens aqui, então nem vou perguntar como foi a sequência de tiros para o senhor. Eu quero saber o seguinte: quando o senhor sofreu o segundo tiro, mais acima na coxa, o senhor conseguiu correr e se abrigar dentro do comércio do senhor? Sim. Foi isso? No momento que o senhor estava lá do lado de fora, o senhor já disse que estava com a sua filha. Além da sua filha, tinha mais alguém que tenha presenciado essa cena, que o senhor tem conhecimento? No momento tava o meu filho junto com minha esposa, meu filho de 5 anos junto com minha esposa dentro do comércio, minha filha lá na área onde eu sofri os tiros, só existia nós. Certo. O senhor chegou a cair do lado de fora da loja ou quando ele levou o segundo tiro já conseguiu correr para dentro? Eu consegui correr para dentro. Então não caiu do lado de fora em nenhum Não momento? caí. Em momento algum eu caí. Bom, especificamente, o senhor ficou quantos dias? Pelo que eu já entendi, o comércio do senhor é integrado com a residência. Me parece Isso. que é a residência nos fundos. Isso. Então o deslocamento ali é muito próximo. Uhum. Eu queria só esclarecer o seguinte: quantos dias efetivamente o senhor ficou sem poder trabalhar? Excelência, eu fiquei 30 dias dessa forma. Eu ia lá fora, isso é a verdade. Eu ia lá fora, às vezes as pessoas chegavam para me chamar para conversar alguma coisa. Conversava ali com a pessoa. O tempo que eu podia ficar lá. Nesse tempo, se eu tivesse ali no caixa, se alguém aparecesse para eu conseguir sentir, faz uma impressão aqui para mim. Eu clicava no computador, que minha mão estava normal, fazia uma impressãozinha e voltava para dentro, porque 30 dias foram desse jeito. Fora mais uns 15 aí que eu fiquei para poder me O recuperar. senhor teve prejuízos tendo que pagar alguém para trabalhar no comércio? Teve prejuízo financeiro em razão disso? Eu não tive porque o meu filho mais novo, do primeiro casamento, me ajudou uma semana. Tá. Com relação a despesas médicas, o senhor teve algum prejuízo financeiro para bancar o tratamento? Tive, excelência. Eu não sei especificar. Mas de remédio para tratamento, eu devo ter gastado aí em torno dos R$ 500 ou mais, por aí. Tive que tomar bastante antibiótico, muita coisa. Seu Vanderlei, o senhor, depois desse episódio aí fatídico, o senhor sofreu algum tipo de ameaça, seja por parte do Deusdete, seja por familiares, seja por amigo dele? Deusdete foi preso. E me parece que ele não é muito bem visto na família, muito bem aceito. Parece que o melhor relacionamento que ele tem é com a irmã dele. Fora isso, e ela nunca apareceu para me ameaçar, nem nada. Tá certo. Nunca Seu soube Vanderlei, outra coisa. eu agradeço os seus esclarecimentos. Não tenho mais perguntas. Muito obrigado. Senhores, Sem perguntas, Excelência. jurados, alguém tem alguma pergunta?
senhor Vanderlei aqui? Nada? É só pedir para mandar por escrito, tá bom? Senhor Vanderlei, a pergunta é se esse acontecimento afetou psicologicamente ao senhor ou à sua família. E, em caso positivo, como afetou, como é que tá a vida lá? Boa pergunta. Para você ter uma noção do quanto isso afeta psicologicamente, minha esposa passou o dia ontem, não sei nem, meio que transtornada, não sei se é uma espécie de medo, que é mas é uma apreensão, sabe, um distúrbio, sabe, assim, incontrolável. Eu sei da situação, sei da gravidade, tudo, e eu fico fazendo como se nada está acontecendo, mantendo tudo normal. Mas para minha esposa foi muito, muito duro, tem sido muito duro até hoje. Aí ela não deixa mais eu sair para fechar o portão sozinha à noite, entendeu? Mesmo sabendo que ele não pode estar, não sofro o risco de sair ali, que o Deus deve estar preso, entendeu? A família dele, eu não fiz nada para me sofrer vingança, entendeu? Mas psicologicamente para minha esposa tem sido difícil. Para mim não tem sido muito, eu tenho superado a situação com bastante tranquilidade, porque eu não sou religioso, mas não ando com medo de morrer. Eu sei que isso faz processo, coloco isso na minha cabeça, faz processo da vida, entendeu? Eu fiquei muito chateado por causa da covardia. Minha filha estava lá, entendeu? Minha filha estava lá e isso me deixou chateado. Foi extremamente covarde, covarde. Agora, para minha esposa, foi e está sendo difícil até hoje. Um, eu não sei descrever como é que minha esposa reage sempre que se toca nesse assunto. Porque ela fica nervosa, descontrolada, e se tem alguma coisa na mão, ela cai da mão dela, ela perde o controle. Então, emocionalmente, o prejuízo é muito grande. Financeiramente, não, mas emocionalmente foi muito prejuízo. E eu não sei quando que ela vai superar isso. Gente, em 30 anos, a gente nunca sofreu isso. Bom serviço para a população, todo mundo com muito respeito. Meus 90% dos meus clientes que procuram serviço é amigo. Não tem divergência com ninguém. A gente vive, tipo, trabalho com a família. É isso que eu sinto. Aí vem uma situação dessa, se a pessoa não tiver um psicológico bom, ela enlouquece, porque não é uma coisa recorrente, é um fato isolado, tá entendendo? Que aconteceu uma única vez, você não está preparado para aquilo. Mas basicamente é isso. Psicologicamente foi muito prejuízo para minha esposa. Os meus filhos pequenos não têm o entendimento para ter problemas psicológicos com isso, e já esqueceram isso. Mas para minha esposa, ela tem sofrido muito com isso. Mas
Vida que segue. Ok. Mais alguma pergunta, senhores? Mandar por escrito também, por favor. Cada que perguntou se o senhor o agrediu com a vassoura. Ah, Se o senhor agrediu o seu Deus Dete com a vassoura. o momento que eu tive mais perto do Deus Vedete, não sei quem fez a pergunta, mas a minha maior proximidade que eu tive com ele foi quando ele me entregou o celular para me olhar. Depois disso, ele se afastou-se. E como eu disse, do começo ao fim, eu mantive, graças a Deus, a tranquilidade, mantive o autocontrole, entendeu? Não vou dizer que meu sangue não estava fervendo. A minha vontade era. Você vê, o cara vem na sua loja. Olha só, a situação: o cara vem na sua loja, te agride, fica 40 minutos te xingando, chamando de só de coisa bonita, entendeu? E você tem que manter o controle ali. Vou dizer que eu não estava com raiva, que eu não estava irado. Mas se eu não proferir contra ele uma palavra sequer de baixo escalão, a não ser num único horário que eu lembro, quando estava próximo, quando eu estava empurrando a água lá, eu lembro que ele falou que eu estava desfazendo dele, não é essa a palavra, a linguagem que ele usa, é falar, porque eu falei que não tinha dinheiro na conta dele. Eu, ele estava querendo alegar que eu estava dizendo que ele não tinha dinheiro, não tinha condição, sendo que não foi essa a impressão que eu passei. Ele só estava caçando um motivo. Eu lembro que eu falei para ele: você não me deve nada. A única palavra que eu dirigi diretamente a ele foi essa. Eu lembro. Ele falando: eu vou te pagar isso. Ele falando: eu vou te pagar, não sei o quê. Como se estivesse me devendo. Só que ele não me fez o Pix, eu não dei dinheiro para ele. Aí a única coisa que eu respondi, e isso que motivou, eu acho que foi isso que motivou ele me dar o tiro, porque não tinha. Antes eu não tinha trocado mais palavra com ele, desde a hora que eu entreguei o celular para ele. Ele falou: eu vou te pagar. Eu falei: como você vai me pagar? E com essa expressão, não foi nem com expressão agressiva, eu lembro. Eu lembro que eu estava empurrando assim, eu levantei: como que você vai me pagar? Você não me deve nada. Aí ele explodiu de novo com aquelas palavras feias, me recolhi e fui empurrar minha água. Aí, em seguida, veio o tiro. Se houve, agrediu de alguma forma, isso é mentira. 100% mentira. Eu estou falando 100% a verdade. E, seu Vanderlei, o senhor conseguiu perceber onde ele estava mirando quando ele atirou? O senhor pode dizer onde ele estava mirando? Não, excelência, porque o primeiro tiro eu estava de costa. E o segundo eu estava rebocando minha filha. E eu só senti que ele me acertou no segundo tiro. O primeiro tiro eu não senti. Certo. E a última pergunta aqui é se o senhor teme pela sua vida caso o senhor Deusdete seja solto. Temos sim. Temos sim. Ok. Mais alguma pergunta, senhores? Nada? Podemos encerrar aqui? Certo. Seu Vanderlei, muito obrigado então pelo comparecimento, tá certo? Só está dispensado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, excelência. Bom dia. Eu saio por onde?
Luciano, né? Policial Luciano, bom dia. Bom dia. Policial, o senhor foi indicado como testemunha nesse caso aqui, que é uma acusação de tentativa de homicídio e porte de armas, e que o réu é o Deusdete Pereira dos Santos, filho, e a vítima é o Vanderlei Clemente de Oliveira. O senhor é policial militar, certo? Positivo. Então, já sabe, vai ser ouvido como testemunha compromissada. Policial, aqui é uma ocorrência de 15 de agosto de 2024. O senhor sabe do que se trata o caso? Sim, senhor. Ah, o que que o senhor se lembra dessa data? O senhor quer que eu narre os fatos? Sim, o que que aconteceu? Como é que os senhores foram informados? Quais foram as diligências? Como é que foi lá a ocorrência no dia? Então, nós fomos chamados via Copom, né, que é o nosso centro de comunicação aí, de operações, para uma situação que um homem tinha efetuado disparos de arma de fogo contra uma pessoa, né? Então, nós chegamos no local e colhemos ali dados, disse que ele era um cadeirante, colhemos dados ali e falaram que ele estava com um cachorro, né? Então, quando a viatura, a gente foi para frente um pouco, tinha um cachorro na frente do mercado, e aí a gente partiu do pressuposto que ele poderia estar dentro do mercado, né? Então, eu estava com mais 2 policiais comigo, a gente foi um em cada fronte dentro do mercado, pedimos para que o caixa e o dono do mercado se retirassem, né? Pois se tratava de um homem que estava com arma de fogo e ele podia reagir, né? Para evitar que tivesse um dano colateral aí. E aí entramos no mercado, ele estava no açougue e, segundo o açougueiro, ele estava constrangendo ele para que ele guardasse a arma de fogo. E da nossa aproximação, a gente pediu para ele colocar a mão na cabeça, ele ainda tentou colocar a mão na cintura, mas aí tinha mais um policial próximo, o policial colocou a mão na mão dele e a gente tirou a arma de fogo dele e conduzimos ele para a delegacia. Certo. O senhor já conhecia os envolvidos aqui? O réu, o Deusdete ou a vítima, o Vanderlei? Negativo. Conhecia de outras ocorrências, eu digo, né? Já sabia, sabe do histórico deles aqui? Não, negativo. Eu era recém-transferido do 26º, que é em Santa Maria. Eu estava recentemente trabalhando no Recanto das Emas. Certo. Policial, sobre o estado do réu, o senhor sabe dizer se ele aparentava estar sob efeito de alguma substância, está embriagado? O senhor pôde perceber isso? Não, 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 não. Ok. Então, doutor promotor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Policial Luciano Alves, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. Policial, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como foi que o senhor tomou conhecimento e como o senhor foi acionado para atender essa ocorrência? O que chegou ao conhecimento do senhor? Foi via centro de operações, né, da Polícia Militar. O rádio chamou nossa viatura e nós fomos até o local para colher informações, né, e das pessoas que estavam lá, né? E aí eles falaram que ele estava de cadeira de roda e que estava com um cachorro. E aí a gente identificou o cachorro na frente do mercado. E aí entramos no mercado, ele estava lá, na parte do açougue, né? Repetindo aqui o que eu já falei, e segundo o açougueiro, ele estava constrangendo para que ele escondesse a arma. Tá. Policial Luciano, nesse contato que o senhor teve ali no local dos fatos, ouviu testemunhas? O senhor chegou a ouvir pessoas que presenciaram esse crime? Sim, no local a gente foi para colher essas informações, vestimentas. Geralmente é de praxe do policial militar colher características, passar via rádio, para que se tomar algum rumo desconhecido, as viaturas tenham ciência de como que estava aquele elemento que praticou o crime ali na hora. Certo. Dessa apuração preliminar que os senhores fizeram, os senhores tomaram conhecimento do motivo do crime, as circunstâncias do crime? Falaram que foi um Pix, né? Foi em razão de um Pix. Isso, a vítima fez um Pix para ele e a vítima falou que nem cobrou ele, não. Não comentou nada, ele chegou lá no local e efetuou os disparos, né? Tá. E o senhor tomou conhecimento se houve algum tipo de briga, discussão previamente aos tiros? Não, parece que ele chegou lá de forma fria mesmo e efetuou o disparo.
É, alguma das pessoas com quem o senhor conversou ali no local chegou a mencionar se viram, por acaso, a vítima xingando o réu de alguma coisa? Não, não. Na apuração que o senhor fez, o senhor soube se o réu, se a vítima, o senhor Vanderlei, de alguma forma tentou agredir o réu? Não, também não levantei isso, não. Quando os senhores chegaram no local, a vítima ainda estava lá ou já tinha sido socorrida? Já havia sido socorrida. Certo. Os senhores viram marca de sangue no local? Não me atentei para isso, não. Certo. O senhor chegou a ir até a UPA para conversar com a vítima? Não, a gente, como foi quase que imediato a prisão. Foi quase que imediato. A gente não andou 100, 150 metros. E aí outras viaturas ficaram responsáveis para ir lá, para qualificar o réu, Entendi. a vítima, E aliás, qualificar a vítima. quando o senhor chegou no local dos fatos, o senhor verificou se havia cápsulas de munição ali pelo local? Também não, né? A gente tenta preservar, como é um local de crime, a gente tenta preservar para que a Polícia Civil tenha um trabalho mais facilitado, né? Nas conversas que o senhor teve ali com os populares, o senhor levantou como era o comportamento e as atitudes do acusado ali na localidade? Olha, lá eles já falavam que era uma conduta repetida dele. Ele já tinha outras tentativas e falaram até que ele tinha um consumado, né? Já era figurinha já carimbada, já essas atitudes dele aí. Pelo que o senhor apurou, demonstravam que ele era uma pessoa de conduta social desajustada, por exemplo? Positivo. Os senhores chegaram a ter acesso às imagens do comércio? Não, igual eu falei, a gente chegou no local e a nossa atitude é dar uma resposta o mais rápido possível, né, para ver se consegue prender o elemento. Foi isso que a gente fez, colheu informações e já foi patrulhar para ver se conseguia encontrar aí o autor. Tá. As informações davam conta da direção para onde ele tinha ido, foi isso? Isso, ó, ele foi Os por senhores aqui. Tá. E os senhores chegaram até ele no supermercado como? Já apontaram A que ele gente tinha foi entrado lá? isso, apontaram que ele foi para o rumo do mercado e o cachorro, né? O cachorro que estava com ele, Uhum. foi na frente do mercado. Certo. Lá dentro, o senhor já disse aqui, eu quero só esclarecer esse ponto, o senhor disse que parece que conversou com algum funcionário que teria sido coagido a guardar a arma, é isso? Isso, o açougueiro. Ele Certo. estaria pressionando o açougueiro para que guardasse a arma. Uhum. Então, quando os senhores o abordaram, ele estava de posse efetiva da arma? Sim, estava na cintura dele, ele Certo. tentou pegar a arma. Uhum. Ele tentou reagir, então? Tentou pegar a arma, ele não se rendeu. Ele a todo momento a gente dando a ordem para ele colocar a mão na cabeça, ele não colocou a mão na cabeça e esboçou reação. Sorte que nós estávamos em 3 frentes, direita e esquerda, e de frente para ele, um dos policiais já estava próximo quando ele tentou colocar a mão na cintura. Certo. A arma apreendida com ele estava municiada, se você se recorda? Tinha munição ainda. Ainda tinha munição. O senhor se lembra que arma que era? Salvo engano, era um modelo 635, uma pistolinha 635. Certo. No momento da prisão, ele se demonstrava tranquilo, ele estava alterado, ele xingava, esbravejava, como é que era? Ele é agressivo, estava agressivo. Certo. Por ocasião da prisão, quando a arma foi apreendida, ele apresentou alguma espécie de documento da arma, por exemplo, registro da arma? Negativo. E ele apresentou algum documento que o autorizava a portar a arma de fogo? Negativo. Certo. Essa arma, então, foi apreendida pelos senhores e apresentada à delegacia, foi isso? Isso, apresentado ele e a arma na 27ª delegacia aqui do Recanto das Emas. Ok, policial Luciano Alves, muito obrigado. Da minha parte, não tenho mais perguntas para o senhor. Disponha. Sim, excelência. Bom dia, policial. Bom dia. No momento que o senhor chegou lá no mercado, o mercado estava funcionando normalmente? Sim, Ah, então ele estava lá comprando alguma coisa? Como é que estava essa situação? não, ele estava em fuga, né? Ele estava em fuga. Tinha acabado de praticar
um ato. Sim, entendi. Mas o funcionamento do mercado estava normal, as pessoas não estavam assustadas nem nada. Dava para ver no olhar das duas caixas, e do dono do mercado, e tinha alguma coisa anormal acontecendo. Entendi, tá. Os senhores chegaram a pegar as filmagens da câmera de segurança do mercado? Então, acho que essa parte aí, igual eu falei, o nosso propósito é colher informações e ir atrás do autor, né? E fica mais para a parte investigativa da Polícia Civil, ter Entendi. acesso às câmaras. Uhum. Tá bom, obrigado, viu, policial? Sem mais perguntas, excelente. Jurados, alguma pergunta? Inicial aqui. Policial, você se lembra se a arma estava municiada? Quantas munições havia? Vocês chegaram a verificar isso? Eu acho que tinha mais 2 munições no carregador. Certo. Beleza? Sem mais, senhores? Equipe policial, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas o jurado perguntou aqui como foi o comportamento do réu durante a abordagem, prisão e condução. Se ele deu trabalho, se ele resistiu, como é que foi? Assim, da resistência em si, não, porque ele estava em cadeira de rodas, né? Uhum. Mas ele não demonstrava medo nem remorso. E, igual eu falei, na hora da abordagem, ele não se rendeu. Ele não se rendeu, ele não respondeu positivamente a nenhuma das nossas ordens para ele pôr a mão na cabeça. Em nenhum momento ele pôs a mão na cabeça. A única atitude dele foi tentar colocar a mão na cintura, mas nós já estávamos próximos, não deu tempo dele puxar. Quando ele botou a mão na cintura, que ia pegar a arma, o policial que estava do lado segurou a mão dele. Tá certo. Mais alguma coisa, senhores? Não, podemos encerrar aqui. Tá bom, policial, era isso. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia, bom trabalho, senhor. Obrigado, bom dia para vocês também. Seu Luiz, bom dia. Bom dia, senhor. Seu Luiz, o senhor foi indicado como testemunha nesse caso aqui, em que o réu é o Deusdete Pereira dos Santos e a vítima é o Vanderlei Clemente de Oliveira. O senhor é parente de algum deles? Não, senhor. O senhor conhece essas pessoas? Não, senhor. Tá. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha compromissada, responder somente a verdade ao que for perguntado aqui, responder só aquilo que o senhor souber, entendido? Sim, senhor. Senhor Luiz, de acordo com a denúncia aqui, no dia 15 de agosto de 2024, o Deusdete efetuou disparos
de arma de fogo contra o Vanderlei, lá na quadra 605, do Recanto. O senhor presenciou esses fatos aqui? Sim, senhor. Onde o senhor estava nesse dia e o que o senhor viu? Eu estava sentado na cadeira esperando o cliente na barbearia, Uhum. quando eu vi o Deus 10 se exaltar, discutindo com a vítima, e aí ele efetuou os disparos. O senhor viu o momento em que ele efetuou os disparos? Sim, senhor. O senhor viu ele atirando? Tá. Essa discussão, o senhor sabe dizer o que foi? O que um estava falando para o outro? Não cheguei a ouvir muito bem, senhor, mas pelo que eu tinha entendido, eu acho que o Deus 10 queria fazer um pagamento em troca de dinheiro, viu? E aí ele não conseguiu, ele não tinha conta, ele até me chamou para tentar colocar a conta dele, não tinha conta, e ele efetuou os disparos. O senhor estava onde no momento dos disparos? Estava do lado de fora? Estava dentro do comércio? Estava dentro da barbearia que fica ao lado do comércio, esperando o cliente quando houve os disparos. E o senhor conseguia ver o Deusdete e o Vanderlei, tá onde o senhor estava? Conseguia ver só o Deus 10. E o que exatamente o senhor viu ele fazendo? Eu vi ele O sacando, que ele falou? O que ele fez? Pode falar. eu vi eles discutindo, né? Aí depois eu vi ele sacando a arma e atirando na vítima. O senhor sabe dizer quantos tiros ele deu? Não sei dizer, mas na hora que eu vi, eu saí correndo para dentro da loja. Uhum. Tá. Eu não entendi. O senhor saiu correndo para dentro da loja. Sim, a loja que eu tava, a barbearia. Certo. E o senhor ficou lá há quanto tempo, mais ou menos? Sabe dizer? Tá, mais ou menos até ele ir embora. Já tinha se acalmado tudo quando eu fui sair. Tá certo. O senhor chegou a ver o momento em que o seu Deusdete foi preso? Foi abordado pela polícia? Não, porque ele foi preso em outro local já. Tá certo. Tá bom. Doutor Gilberto, passar para o senhor. Pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Seu Felipe, bom dia. Bom dia. Felipe, meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. Nós estamos aqui julgando esse fato hoje. Eu vou pedir mais alguns esclarecimentos do senhor. Começo perguntando se o senhor conhecia a vítima Vanderlei e se conhecia há quanto tempo lidava com ele. Não consegui ouvir, tá sendo por mim as perguntas? Tá. Isso. O senhor conhecia a vítima Vanderlei há quanto tempo? E se a conhecia, o senhor trabalhava ali próximo dele fazia quanto tempo? Conhecia brevemente, porque eu trabalhava na barbearia ao lado da dele, a loja que ele era dono. E aí conhecia por falar com ele algumas vezes. O senhor se considerava amigo do seu Vanderlei ou era indiferente? Não me considerava amigo. O senhor tinha contato diário com o seu Vanderlei? Sim, ele trabalhava na loja ao lado. Certo. O senhor trabalhava ali na loja ao lado há quanto tempo? Há pouco tempo, há um mês, por aí. Qual era a profissão do senhor? O que o senhor fazia ali? Barbearia. Ah, o senhor era o barbeiro, então, que ele menciona. Sim, senhor. Certo. Senhor Felipe, Luiz Felipe, pelo que o senhor conhecia do seu Vanderlei, mesmo nesse pouco tempo, o que o senhor tem para nos dizer sobre o comportamento do senhor Vanderlei ali naquele comércio? Ele era uma pessoa tranquila, calma, ou ele era agressivo, ele destratava as pessoas? Como era o comportamento dele? Era uma pessoa tranquila, conhecia todo mundo da região. O senhor já tinha visto o senhor Vanderlei metido em confusões ali? A Não. vítima? O senhor já tinha visto a vítima, o senhor Vanderlei, destratar algum cliente? Não. O senhor já tinha visto o senhor Vanderlei xingar alguém ali no comércio dele? Não. O senhor já tinha presenciado o senhor Vanderlei discutindo com alguém ali no comércio dele? Não. E o acusado deste crime é o senhor Deusdete. O senhor conhecia o Deusdete? Não.
Já tinha ouvido falar dele antes desse dia? Não. Depois desse dia, o senhor ouviu falar sobre o Deusdete? Senhor? Depois do dia desses tiros contra o Vanderlei, o senhor passou a ouvir falar sobre o Deusdete? Só por notícias. O que o senhor ouviu falar sobre ele? Quem era ele? Como era ele? Ouvi só por notícias que ele tinha sido preso. Não entendi. Ouvi só por notícias sobre a prisão dele. Ah, então o senhor só ouviu sobre a prisão dele por notícia. A minha pergunta é, o senhor ouviu falar como era a conduta do Deusdete ali na comunidade? Não. Não. Chegou ao conhecimento do senhor se o Deusdete era envolvido com drogas? Não chegou ao meu conhecimento. Nada sobre. Bom, o senhor já disse que no dia do crime estava lá no seu local de trabalho, na barbearia. O senhor presenciou o momento da chegada do acusado Deusdete? Sim, senhor. Quando ele chegou lá no local, como era o comportamento dele? Ele chegou tranquilo, ele chegou agressivo, nervoso? Ele chegou tranquilo, aí com o passar do tempo ele foi se exaltando. Com o passar do tempo ele foi ficando agressivo, nervoso, é isso? Sim, senhor. Certo. Pelo que o senhor pôde verificar, ele aparentava estar sob efeito de álcool ou droga? Não consegui chegar a reparar, senhor. Não. O senhor chegou a presenciar, ou pelo menos ouvir, o acusado conversando com o seu Vanderlei, vítima, sobre um Pix? Sim, senhor. O que o senhor ouviu especificamente? Ele pedia dinheiro ou ele falava que queria pagar com Pix? Como é que era essa história? Ele queria fazer uma troca. Em troca, ele mandava um Pix e recebia em dinheiro vivo, em espécie. Entendi. Ah, esclarecido Aí- então. É porque o senhor aí tinha me dito para o chamou- juiz que ele queria pagar com Pix, não ficou claro. Então agora o senhor está esclarecendo que ele queria fazer uma troca. O comerciante senhor. daria dinheiro para ele e ele devolveria com Pix, foi isso? Sim, senhor. Certo. O senhor chegou a ver Inclusive- se... Inclusive, ele me chamou. Tá, eu Ele vou me chamou perguntar. Essa pra- pergunta está aqui na sequência. Está na sequência. Eu vou perguntar já para o senhor. O senhor chegou a ver o senhor Vanderlei visualizando a tela do celular do acusado Deusdete? Não, senhor, mas ele me chamou. Eu visualizei Tá. a tela dele e nem Então, conta minha de próxima banco. pergunta é essa. Deixa eu formular a pergunta direitinho para o senhor nos responder. O senhor, especificamente, chegou a visualizar o saldo do senhor Deusdete no celular dele? Ele me chamou para tentar ajudar ele, mas nem conta logada ele tinha no celular dele. Então, mas ele mostrou, tinha conta no celular dele? Tinha algum banco, algum aplicativo de banco no celular dele? Na hora que ele me mostrou, tinha só o aplicativo do banco, mas não estava logado a conta dele. Ok, então isso é esclarecido. Tinha um aplicativo do banco, mas esse aplicativo não estava logado. Não tinha Pix senhor. cadastrado, é isso? Sim, senhor. E o senhor viu se tinha saldo ou não chegou a ver se tinha saldo? Não tinha nenhuma conta logada. Não tinha nem conta logada, então. Sim, senhor. Certo. Bom, o senhor presenciou, então, essa discussão dele com o senhor Vanderlei? Sim, senhor. Pelo que o senhor escutou, eu vejo que o comércio é lado a lado, só dividido de uma parede, não é isso? Sim, senhor. O senhor estava próximo, então, a essa discussão. Sim, senhor. O senhor ouviu o senhor Vanderlei xingar o Deusdete de alguma coisa? Não consegui chegar a reparar se ele xingou ele. E o senhor ouviu as palavras que o Deusdete dirigia ao senhor Vanderlei? Não, ouvi por parte, né, senhor? Mas não consigo lembrar direito. Mas eu lembro que ele estava xingando, né, a vítima. Então o senhor lembra que o Deusdete xingava a vítima? Sim, senhor. O senhor não lembra de ter escutado a vítima xingando o Deusdete? Não, senhor. O senhor, em algum momento, notou se o senhor Vanderlei partiu em direção ao Deusdete para agredi-lo, seja com vassoura, seja com rodo? Não, senhor. Ele estava só limpando a parte de fora da loja. Certo. Então o senhor não viu em nenhum momento ele tentando agredir o Deusdete com essa vassoura ou com rodo? Não, senhor.
Certo. Enquanto o Deusdete esbravejava com o seu Vanderlei, ele mencionou se estava armado e que poderia atirar no seu Vanderlei? Não, senhor. Não. Imediatamente antes dos tiros, o Deusdete anunciou alguma coisa? Por exemplo, ele gritou, disse que ia atirar ou algo parecido, ou ele simplesmente atirou? Ele simplesmente sacou a arma e atirou. Antes disso, antes do tiro, o seu Vanderlei, vítima, humilhou o seu Deusdete de alguma forma? Não, senhor. Pelo que o senhor percebeu, pelo que o senhor notou lá no local, qual era a posição da vítima, o seu Vanderlei, em relação ao acusado Deusdete? O acusado estava sentado na cadeira de roda, à direita, enquanto a vítima estava na minha esquerda, limpando a loja com o rodo. A vítima estava de frente para o Deusdete ou estava de costa para o Deusdete na hora do tiro? De frente. De frente? Pelo que eu acho que foi de frente, porque ele, na posição que ele caiu, ele estava de frente. Certo. O senhor chegou a ver a vítima caída no chão? Sim, senhor. Como era? Ela caiu aonde? Dentro da loja ou do lado de fora da loja? Do lado de fora da loja, onde ele estava. O senhor viu isso em que momento? No momento do tiro ou depois que o senhor retornou? Depois do tiro. Depois que tinha saído tudo, eu fui para fora e vi a vítima sangrando lá de fora. O senhor não correu? O senhor disse para o juiz que correu. As imagens Sim, também senhor. mostram que o senhor correu. Sim, senhor. E aí, no momento que o senhor saiu correndo, o senhor viu a vítima caída? Não, senhor. Depois que já tinha acabado tudo, aí eu saí para fora. Aí eu vi a vítima cair. Ah, e aí o senhor viu ela lá do lado de fora. Sim, senhor. E o réu, nesse momento, estava próximo da vítima ou já tinha saído? O réu já tinha saído. Já tinha saído. Entendi. Aqui em juízo, o senhor disse o seguinte, está gravado o seu depoimento aqui, aos 5 minutos e 45 segundos. Essa questão se a vítima caiu ou não, parece bobeira, mas é importante para a gente. E o senhor disse aqui o seguinte, ó, que deduziu que a vítima ficou caída no chão porque viu sangue no local. A minha pergunta, bem objetiva, para esclarecer para os jurados. O senhor viu a vítima caída ou o senhor deduziu que ela tivesse caído porque viu sangue no local? Vi a vítima caindo depois que eu saí para fora. Depois que o senhor saiu. Quanto tempo depois que o senhor saiu? Eu não consigo me recordar bem, mas quando eu saí, o agressor já tinha saído. Certo, o réu já tinha saído. Tinha alguém do lado da vítima tentando socorrê-la? Tinha a esposa dele. Uhum. Quando o senhor ouviu os tiros ali, o senhor correu em que direção? Para fora da loja, para o interior da sua loja? Como é que foi? Pro interior da loja que eu tava, o banheiro. O banheiro da loja. O senhor viu qual foi a atitude do réu depois de efetuar os 2 disparos na vítima? O que ele fez na sequência? Não consegui chegar a ver porque eu tinha corrido para dentro. Não conseguiu ver porque tinha corrido. O senhor tinha corrido, é isso? Tá Sim, certo. senhor. O senhor Luiz Felipe, sofreu algum tipo de ameaça em razão desses fatos? Não, senhor. O senhor teme pela sua vida ou pela sua segurança, pelo fato de ser testemunha nesse processo? Não, senhor. Oi? Não, senhor. O senhor tem medo que o Deusdete possa fazer alguma coisa contra o senhor? Não, senhor. O senhor preferiu dar o depoimento na ausência dele por que razão? O senhor não tem medo de nada? Por que razão que o senhor não quis falar na frente dele? Só por desconforto mesmo, senhor. Só por desconforto mesmo? Certo. E o senhor ainda trabalha lá no local? Não, senhor. Mora próximo ao local? Um pouco, senhor. Ok. Tá bom. Senhor Luiz Felipe, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, tá? Obrigado, doutor. Bom dia, senhor Luiz Felipe.
Bom dia. Na hora que aconteceram os disparos e o senhor viu a vítima caída no chão, é, o Deusdete, ele saiu do local e, por forma voluntária, foi alguém que parou ele, foi alguém que foi pra cima dele. Como é que foi isso daí? Não consegui chegar a ver, porque na hora que ele deu o disparo, eu corri pra dentro. Entendi. Deixa eu perguntar pro senhor, se o Deusdete quisesse dar mais disparos, ele poderia ter Eu dado? tenho que perguntar isso pro Deusdete, doutor. Isso é achismo, a testemunha não vai Eu tô deduzir isso. perguntando pra... Ué, a testemunha não vai saber dizer isso. Isso tá na Ué. cabeça do Deusdete. Eu tenho que perguntar pro doutor, Deusdete. se tinha mais balas na arma. Isso. E ela Se- também não sabe. Se tinha mais balas na arma, isso aí tá nos autos. Se Não, tinha doutor, mais então é o balas seguinte, na arma. essa- Eu tô Excelência, falando sem das querer- provas do sem querer processo, tumultuar doutor. o processo, Eu tenho que excelência. A perguntar se pergunta é tinha mais extremamente- balas na arma. Excelência, Se tinha. pela ordem. Ué, doutor. Doutor, eu não quero discussão. Excelência, Doutor, só pela não. ordem. Eu O só, senhor tava só- perguntando aí Doutor, por que por que o favor. senhor acha que... Ah, não. Excelência, Uai, pelo amor de excelência, eu Deus. só quero invocar a norma do artigo 202 do Código de Processo Penal. As perguntas não podem ser indutivas, muito menos repetidas daquelas que já foram feitas. Escondendo a verdade do jurado aí, Não doutor. estou escondendo verdade, não, doutor. O senhor tem que perguntar para o seu cliente. Quando ele vem aqui, o senhor pergunta para ele, Não, porque a intenção está na cabeça não, dele, não doutor, está na vai, cabeça da testemunha, vai. não. O senhor quer É só antecipar uma os debates, pergunta, doutor. É só Tu uma acha que eu sou pergunta. bobo? É só uma pergunta. Excelência. Só quer saber se alguém impediu ele de dar outros tiros, é isso. É isso, doutor. Não tô entendendo a insatisfação do promotor. Tá bom. Seu Luiz, alguém interferiu ali na hora que o réu estava dando os tiros? É isso que os doutores querem saber. O senhor sabe Acho dizer? que ninguém nem tentaria, né? Afinal, ele estava dando os disparos e todo mundo saiu correndo. Então ele parou por conta própria. Não tenho essa certeza, eu saí correndo. Entendi. Tá bom. E o senhor saiu quanto tempo depois mesmo? Que o promotor te perguntou, mas eu não consegui Saí precisar para fora. aqui. É isso. Não sei dizer mais ou menos quanto tempo, mas ele já não estava presente. Entendi. Tá bom. Mas foram minutos? 5 minutos? 10? Não tenho certeza. Tá. Entendi. E na hora que o senhor saiu lá fora, tinha polícia lá? Não, ainda não. Não tinha ninguém, então. Só tinha a mulher dele. E ele, sangrando. Entendi. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigado, viu, senhor Luiz Felipe? Tem mais, doutores? Jurados, tem alguma pergunta para o seu Luiz aqui? Seu Luiz, Senhor, o senhor sabe dizer onde o réu mirou no seu Vanderlei? não sei dizer, senhor. Em qual região do corpo? Você entendeu a pergunta, né? Do ângulo que eu tava vendo, não dava pra ver. Dava pra ver só ele atirando. Não deu para ver. Tá certo. Excelência, posso fazer mais uma pergunta? Pode falar. O senhor Luiz Felipe, o senhor tem conhecimento de onde foram os disparos? Sim. Conhecimento do que, senhor? De onde foram efetuados os disparos, até para ficar mais claro para os jurados? O senhor quer saber Não, onde senhor. eles acertaram? É, se ele sabe. Onde os disparos Não. acertaram? É isso, doutor. Tá. O senhor sabe falar onde os disparos acertaram? O senhor ficou sabendo? Não sei responder, senhor. Tá, ok. Mais alguma coisa, senhores? Nada? Tá bom. Muito bem. Seu Luiz, era isso então. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá certo? Bom dia aí para o senhor. Senhores também. Obrigado.
E aí, outra testemunha é o Daniel. Daniel, tá aí?